Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Yami, o Hokage Maligno. Capítulo 11. Senti que havia 6 Jonin e 17 Chunin. Eu sinalizo para meu Ninken se esconder. Não tenho nem 100% de certeza de que serei capaz de eliminar um Jounin em uma batalha direta e definitivamente não 6 deles juntos. Devo planejar e agir com muito cuidado ou posso morrer. Agora que penso nisso, lamento profundamente não ter perguntado a Tsunade Sensei sobre a invocação de lesmas. Bem, não adianta chorar sobre o leite derramado. Preciso me concentrar ao máximo. Entre os Jounin, há 2 marionetistas, um com uma marionete redonda com uma cabeça e 4 membros curtos, capaz de atirar Senbon envenenado pelos buracos em seu corpo redondo. Ele também tem uma marionete parecida com uma barata, tão grande quanto seu corpo. O outro tem um escudo e um boneco redondo como o primeiro cara. Sobre os outros 2 são usuários de fãs e o último deles usa uma espada e o último provavelmente é um ninjutsu orientado. Ninja porque ele não tem nada nas mãos, mas isso pode ser engano, então estarei pronto. Os Chunin também são misturados com diferentes tipos de ninjas, alguns marionetistas, alguns com espadas, etc. Então eu digo em voz alta, formação 1. Azutori fez uma estilo fogo, bola de fogo, e eu fiz uma estilo vento. Grande ruptura? Na direção do inimigo, então o Jounin que eu suspeitava ser orientado para jutsu vem para frente e faz. Estilo terra. Parede de barro, que é a atualização do jutsu de parede de terra para o nível B que faz uma parede de terra gigantesca que bloqueia nosso jutsu completamente. Então Azutori olha para mim e Azuma diz: rapazes, vocês fujam, me deixem para trás, eu vou segurá-los. Assim que Azutori olha em nossos dados, os ninjas da areia aproveitam o momento para lançar projéteis. Então eu uso a estilo terra, parede de terra, e os agarro pelas costas de suas camisas e pulo em uma árvore e jogo Azuma atrás de mim e com a mesma mão pego algo da minha bolsa de kunai e coloco sob a camisa de Azutori. Ele não percebe. Então eu penso, eu te deixaria de bom grado, amigo, mas você não será capaz de segurá-los nem por um segundo. Então eu apenas digo a Azuma: Azuma, você vai e informa o acampamento que nós o seguraremos. Azuma parece em conflito por um segundo antes de dizer: ok. Não morram, rapazes, ou eu vou espancar seus fantasmas até a morte. Azutori apenas a tranquilizou dizendo: não se preocupe, mana, eu vou me tornar Hokage um dia, então não posso morrer agora. Ela então se vira com lágrimas nos olhos e corre em direção ao acampamento. Espero que um Jounin a siga para impedi-la de ir para o acampamento, para que eu possa pelo menos ter menos pressão. Então ouço um Jounin dizer: aqui bora teta, eliminem-na e voltem imediatamente. 3 Chunin a seguem. Estou desapontado que um Jonin não a seguiu, mas eu esperava muito que uma pessoa em sã consciência enviaria um Jonin para eliminar um Chunin de baixo nível quando você tem muitos Chunin ao seu redor. Azutori está prestes a detê-los, mas eu digo: não se preocupe, eles provavelmente encontrarão um batedor de Konoha e a ajudarão. E Azuma é uma garota forte, confie nela. Precisamos nos concentrar aqui. Ele então concorda com esperança nos olhos. Então eu penso, isso foi mentira. Ela tem uma chance baixa de sobreviver contra 3 Chunin, e uma chance ainda mais impossível de encontrar qualquer ninja de Konoha que eles não patrulham por aqui quase nunca. Isso é muito longe do campo de batalha e eles não querem deixar nenhum rastro para a Vila da Areia encontrar nosso comerciante de suprimentos. Então 5 Chunin nos cercam. E tentar nos atacar. Eu uso técnica de 4 pernas. Eu tenho a força corporal de um Jounin baixo e a agilidade de um Jounin médio por causa da minha idade. Não consigo aumentá-la mais, mas depois da técnica, tenho força corporal de Jounin médio e minha agilidade em Jounin alto. Eu pego uma kunai e rapidamente ataco seus pescoços e elimino 4 deles e um deles coloca seu fantoche na frente dele e deixa que ele corte para se salvar e pula para trás. Eu então jogo minha kunai em direção a ele e ela o acerta na garganta. Eu os peguei desprevenidos, eles não esperavam isso de uma criança. Agora restam 9 Chunin e 6 Jounin. Eu rapidamente pulo no chão e Azutori me segue. Eles não estão mais nos subestimando e eu sou imediatamente cercado por 3 Jonin ao meu redor e 3 outros ao redor de Azutori quando vejo isso. Corro para longe da direção de Azutori, ele está muito concentrado para notar isso. Então os 3 Jounin que estavam atrás de mim e 5 Chunin me seguem. Como estou a uma distância relativamente segura, faço um selo meio tigre no Jounin na minha frente pensar que vou usar um jutsu. Então o leque e o Jounin da espada ficam atrás do cara com o fantoche de escudo que agora tem um fantoche de escudo na frente dele e o redondo atrás do fantoche de escudo apenas, para ficar seguro. O Chunin pula para trás e conjura use 3, estilo terra, parede de terra jutsu na frente do fantoche de escudo. Eles estão realmente em guarda agora e os Chunin estão realmente tensos agora e eles apenas desperdiçaram chakra e eles nem tinham certeza de que tipo de jutsu eu iria usar. Então eu apenas olho para Azutori que agora está esfaqueado pelos outros Junins marionetistas Senbon e espero por uma chance quando os outros Junins estão perto dele. Então eles imediatamente chegam a cerca de 3 metros perto de Azutori para acabar com ele. Então eu digo: Katsu, e uma explosão gigantesca acontece. Capítulo 12. Flashback. Então com a mesma mão eu tiro algo da minha bolsa de kunai e coloco sob a camisa de Azutori. Flashback fim. Sim, eu coloquei a etiqueta explosiva mais forte que Tsunade me deu nas costas dos meus amigos.
Eu me arrependo? Não, eu não me arrependo. Foi para me salvar e eu faria tudo de novo se fosse preciso. Mas ninguém deve saber o que aconteceu aqui, então terei que eliminar todos os ninjas aqui. Os ninjas estão todos em choque, então eu vou em direção ao lado esquerdo deles, oposto aos destroços para os quais eles estão olhando, e uso o jutsu estilo fogo. Míssil de fogo. O cara da marionete tem a reação mais rápida e os defende com a marionete de escudos e também arrasta os 2 Jounin e 3 Chunin atrás dela com suas cordas de chakra. Os 2 restantes. A marionete de escudo é destruída e os 2 Chunin desprotegidos por ela morrem. Os destroços são impedidos de atingi-los pela marionete redonda. Estou bem surpreso que até os Jounin estavam tão distraídos. Acho que eles tinham bons amigos que morreram naquela explosão que tinha o poder de um jutsu de rank B a queima-roupa. Então eu vejo a espada Jounin chegando em minha direção com uma cara de bravo. Então o Jounin do leque grita para ele: pare, não entre sozinho, ele é um oponente difícil. O Jounin com uma espada não tem esse tipo de calma. Ele apenas diz: ele eliminou meu irmão, vou cortá-lo em pedaços. Então ele vem em minha direção e ele está rápido, na velocidade de um Jounin. Ele está na minha frente e balança sua espada em mim. Tento bloqueá-lo com minha kunai. Então sinto algo errado e assim que minha kunai toca sua espada, a kunai é cortada. Pulo para trás imediatamente e desvio. Mas ainda tem um grande corte no meu torso. Pelo menos não é um corte muito profundo. Como ainda estou no ar, olho para ele. Vejo que a espada está coberta de chakra do vento. Assim que eu pulo, o Jounin do leque faz um jutsu em mim. Liberação de vento. Grande tarefa do dragão, e então um tornado vem em minha direção e o cara do fantoche atira Senbon envenenado no tornado. Jutsu combinado. Grande dragão Senbon venenoso, aí assim que eu piso em uma árvore um dragão feito de Senbon vem em minha direção. Eu então faço um sinal para Shiro meu Ninken. Eu então uso Shunshin e apareço ao lado do meu cachorro e atrás do marionetista e do Jounin do vento digo ao meu cachorro para se esconder atrás do marionetista. Eu então faço 2 clones de sombra e um se esconde perto dos 3 Chunin para eles não interferirem e um vai atacar o Jounin do vento por trás, mas ele bloqueia com seu leque. O Jounin do leque então olha para o meu clone e diz: essa foi a atitude errada, garoto. E então eu vejo o Jounin da espada vindo atrás dele. Então a espada está presa atrás do clone pronta para esfaqueá-lo. Assim que o clone é esfaqueado eu vou atrás do Jounin da espada e tento matá-lo imediatamente. Mas assim que estou prestes a esfaqueá-lo, ele coloca a katana bem onde minha kunai ia cortar e para a kunai eu imediatamente uso Shunshin e deixo a kunai lá. Assim que apareci onde meu cachorro estava atrás do marionetista. A kunai que eu tinha deixado para trás explodiu por causa da etiqueta explosiva ao redor do cabo e então, mesmo estando desorientado, eu uso o jutsu estilo fogo. Míssil de fogo em direção ao marionetista que fica surpreso e tenta bloquear meu jutsu com o boneco redondo, mas o boneco explode e ele é jogado para trás. Alguns destroços e um pouco de Senbon do boneco o esfaqueiam. E eu acho que ele está nocauteado, mas não posso me dar ao luxo de verificar. Meu clone também usa jutsu estilo fogo, míssil de fogo no Chunin. Eles tentam bloqueá-lo com o jutsu estilo terra, parede de terra, mas não conseguem e todos morrem queimados. Mas eu não tenho mais tempo para me preocupar com isso. Eu olho para o lugar do Jounin do leque e do Jounin da espada com o Jounin do leque tentando parar o sangramento do Jounin da espada que teve sua mão empunhando a espada, explodida e teve alguns ferimentos graves nas costas. E eu estou com pouco chakra, cancelo minha técnica de 4 pernas, e chamo meu Ninken, ele pula nas minhas costas e nós usamos lobo de 2 cabeças, e nos transformamos em um lobo gigante de 2 cabeças. Eu então uso novamente técnica de 4 pernas, porque agora ele não usa apenas o meu chakra, mas também o chakra dos meus Ninkens e ele tem o chakra de um Chunin comum. E então eu corro em direção ao Jounin do leque quando ele nos nota, ele pega seu leque e usa um a estilo vento. Grande ruptura, através do leque enquanto o jutsu está vindo em minha direção. Eu pulo para o lado e desvio do jutsu e então chego perto do Jounin do leque e do outro Jounin que está deitado no chão. O Jounin do leque tenta bloquear minha pata vindo em sua direção, porque se ele não fizer isso eu vou eliminar o Jounin da espada. Mas eu ainda empurro o Jounin do leque no chão e quebro sua caixa torácica e ele cospe um globo de sangue. Só para ter certeza, eu esfaqueio minha garra em seu peito e repito isso com o Jounin da espada e o Jounin do marionetista que morrem. Então eu tento sentir qualquer outra pessoa ao redor antes de cancelar o jutsu e então eu surpreendentemente sinto 2 chakras Chunin e vou em direção a eles. Eles estavam em direção ao local da explosão da etiqueta de papel. Eu então vejo 2 Chunin que provavelmente estavam mais distantes da explosão. Um deles estava sem um braço e uma perna. O outro estava sem pernas. Eu então eliminei os 2 e cancelei o jutsu. Então fui até os 3 Jounin cortar suas cabeças e esfaquear uma Senbon em seu cérebro só para ter certeza. Tenho certeza de que os Yamaka não conseguem ler as memórias de pessoas mortas, mas só para ter certeza. Eu estava com muito pouco chakra, tinha cerca de 9% sobrando, juntei todos os corpos, peguei meu pergaminho de armazenamento, peguei um pouco de álcool para desinfetar feridas, derramei em seus corpos e fiz um ninjutsu de classificação C para queimar qualquer vestígio deles, para impedir que alguém usasse o Edo Tensei neles. Certifiquei-me de que não havia pedaços de corpo no local da explosão, é claro que não havia. Eu realmente não quero que ninguém saiba que eliminei meu companheiro de equipe, embora eu tenha exagerado ao tomar medidas contra isso, é melhor prevenir do que remediar. Então abri o rolo de comida de emergência e tirei uma bolsa de resfriamento com um monte de gelo, coloquei as cabeças e fechei e coloquei de volta no pergaminho. Eu precisava de algum dinheiro quando voltei para Konoha para um plano meu. Agora tenho 5% do meu chakra. Pego a espada do Jounin e coloco no meu pergaminho de armas.
Então chamo meu Ninken. Ele acena e se transforma em mim, e me carrega nas costas em direção ao acampamento. Então paramos depois de sairmos da zona do campo de batalha e pulamos nas árvores e esperamos o Chunin que seguiu Azuma retornar e eu faço uma emboscada e coloco quase toda as minhas etiquetas explosivas ao redor, deixando apenas 5 em mim. Eu realmente não tenho chakra para lidar com elas e estou cansado. Então, enquanto espero, costuro a ferida do meu torso. Tenho medo de usar mais chakra e desmaiar. Então eu espero eles retornarem. Então eu vejo os 3 Chunin retornando. Um deles tem um braço horrivelmente esmagado. Eles não estão realmente em guarda. Eles andam direto para minha armadilha. Mesmo depois de perceberem a armadilha e tentarem pular para trás, eles são pegos na explosão massiva e morrem. Eu então caminho em direção ao acampamento e vejo o corpo morto de Azuma no caminho. Ela tem uma kunai na parte de trás do crânio e uma mão esmagada. Então eu me lembro do braço horrivelmente esmagado do outro Chunin. Eu digo ao meu Ninken para carregar seu corpo quando ele estiver transformado em mim. Ele faz isso e enquanto caminha em direção ao acampamento eu continuo pensando. Tsunade tentou ensinar a técnica de super força para Azuma, mas ela não tinha aprendido ainda, então ela apenas usou em uma situação desesperadora. Eu acho que porque Tsunade lhe ensinaria isso e então tudo se encaixa, Azuma a lembrou de si mesma. Seu irmão quer ser Hokage, companheiro de equipe pervertido que ela comparou a Jiraiya e meu suposto gênio a Orochimaru. Então eu vejo o acampamento e uso um jutsu médico para me nocautear e me fazer parecer ainda mais exausto, e eu tenho meu cachorro para me carregar até o acampamento. Mesmo que seja improvável que o Yamaka tente vasculhar sua memória, eles só têm observado minhas batalhas e eles não podem checar as minhas porque estou ferido e nocauteado. Afinal, eles não podem checar as memórias de um camarada sem perguntar. Capítulo 13. Então abri meus olhos lentamente e a primeira coisa que vi foi uma ninja médica me examinando e dizendo, chame Sakumo-sama. Quando acordei e assim que acordei, o ninja médico disse, por favor, fique abaixado, Ataki-sama virá perguntar sobre os detalhes e como você se machucou. A propósito, seu cachorro se recusou a sair do seu lado. Então ela pareceu um pouco triste e arrependida quando disse, seu torso pode estar um pouco dormente por causa do ferimento, sinto muito, mas não conseguimos curá-lo para não deixar cicatriz. Olhei para meu torso enfaixado e olhei ao redor e agi como se estivesse confuso. Então eu apenas perguntei com uma voz rouca, onde estou? O ninja médico respondeu suavemente, você está no hospital. Então eu arregalo meus olhos e ajo em choque, cubro meus olhos com a mão e começo a chorar. Droga, isso costumava ser mais fácil quando eu era mais jovem, eu apenas gritava cheio de desespero enquanto dizia, droga, eu era muito fraco. Fraco demais para até proteger aqueles com quem eu me importo. Por que diabos eu me tornei um ninja se não posso proteger aqueles que eu amo? Não foi sua culpa. Uma criança não deve assumir a responsabilidade pelas ações de um adulto. Então olho para quem disse isso e vejo que foi Sakumo. Ele então olha para a médica ninja e diz para ela ir embora. Foi nossa culpa não termos conseguido proteger um território para não deixar um inimigo passar. Quando você se sentir pronta, pode me contar o que aconteceu. E ele começa a se afastar, eu digo. Espere, estou pronto agora. Não quero que mais ninguém morra porque eu não disse essa informação. Ele parece impressionado e acena com a cabeça. Então começo a contar uma história que eu tinha inventado, afinal eu estava esperando essa pergunta. Eu conto a ele uma história de como conhecemos os ninjas quando eles eliminaram e se passaram pelo comerciante. Como eu e Azutori estávamos planejando segurar os ninjas enquanto Azuma recebia reforços, mas alguns ninjas a seguiram furtivamente e não percebemos. De como Azutori eliminou 3 Jounin com o jutsu suicida e eu eliminei 2 Jounin e todos os Chunin com minha etiqueta explosiva de Tsunade e como um Jounin sobreviveu. Eu lutei com ele até a morte e venci, mas fiquei ferido e cansado. Então cerquei meu local de descanso com etiquetas explosivas e como coincidentemente o Chunin caiu na minha armadilha. Vendo isso, eu voltando para o acampamento vi o corpo de Azumes e desmaiei na frente do acampamento. Então comecei a chorar novamente. Ele apenas olha para mim tristemente e diz, você teve bons companheiros de equipe prontos para se sacrificar por você e tenho certeza de que eles estão felizes por terem você como companheiro de equipe. Eles não gostariam que você ficasse triste, então fique feliz. Eles estão sempre cuidando de você. Uau, esse cara é um ótimo palestrante motivacional. De qualquer forma, olho para ele, faço um sorriso triste e digo, acho que sim. Com alguns novos olhos falsos e determinados eu digo, eu me tornarei um ninja lendário, um ninja tão forte que nunca perderei ninguém que seja uma promessa para mim e para eles. Ele olha para mim e acena e então fica com um olhar sério nos olhos e diz, os ninjas da areia provavelmente foram enviados para fazer armadilhas e eliminar nossos batedores para nos enfraquecer. Também temos notícias de que em 1 semana e 4 dias os ninjas da areia nos atacarão com Tio da trupe branca liderando-os. Mas desta vez nós os atacaremos primeiro em 1 semana. Eu olho para ele e aceno. Desta vez, depois desta batalha, vou pedir uma licença curta para ir para Konoha. Não vou pedir agora porque provavelmente seria recusado. De qualquer forma, preciso treinar mais esta semana e preciso aprender mais ninjutsu de vento e transformação da natureza do vento. Eu verifico minhas reservas e elas estão 60% cheias. Então começo a usar a técnica da palma mística para me livrar da sensação de dormência. Então procuro minhas coisas, encontro Asa em um balcão perto de mim, olho para meu cachorro. Então ele acena para mim. Isso significa que eles não verificaram minhas memórias, então olho para minha mão, não há cicatrizes de mordida. Também disse ao meu cachorro para me morder com muita força no braço para deixar uma cicatriz se eles fossem verificar sua memória e então eles a apagaram. Não vejo nada na minha mão, nem sinto a sensação de dormência que vem com a cura e usando meu conhecimento médico para ver se eles tentaram aliviar a sensação. Acho que eu estava muito paranoico.
Eles realmente não suspeitariam que uma criança fizesse o que eu fiz e os Yamaka estão mais focados em lidar com informações de ninjas inimigos. De qualquer forma eu me visto e coloco Shiro na minha cabeça e vou em direção às tendas dos Junins, olho ao redor. Tentando encontrar Shaku, o Jounin que me ensinou ninjutsu. Eu encontrei tentando flertar com outra Jounin mulher que parecia implorar por algo e abraçar sua perna. Ei, vamos case comigo por favor, planejo começar uma família quando retornar a Konoha. A mulher apenas olha para ele como se ele fosse lixo, então ela repreende Shaku. Que diabos, Shaku? Você tem perguntado isso a todas as mulheres Jounin nos últimos meses? Você já me perguntou 4 vezes. Ainda mais lágrimas saem de seus olhos e seu ranho começa a escorrer do nariz como o de uma criança. Por favor. A mulher Jounin apenas olha para isso com um olhar de desgosto no rosto. Ela fica brava e grita. Eu disse para parar, porra. Então a outra Jounin pisa no rosto dele e começa a chutá-lo. E então ela vai embora. É realmente constrangedor assistir isso. Como um Jounin pode ser tão patético? De qualquer forma, chego perto dele e estou prestes a perguntar algo, mas ele interrompe. Ayami, meu aluno favorito. Eu apenas olhei para ele com uma cara sem emoção enquanto dizia a ele. Eu sou seu único aluno. Mas ele ignorou o que eu disse e continuou falando. Preciso que você esteja comigo na próxima vez que eu chamar uma garota para sair, seus encantos infantis podem me ajudar. Quando ouvi isso meu rosto se contraiu como se eu tivesse engolido um limão. De jeito nenhum vou te ajudar com isso. De qualquer forma, eu te darei 1 milhão de rios se você me ensinar tudo o que sabe sobre Kenjutsu. Quando ele me ajudou contra o ninja marionetista na guerra, ele usou uma espada, então pensei que ele poderia ser habilidoso em usá-la. Sim, eu vou te ajudar, mas você não precisa me pagar. Eu pareço o tipo de cara que tiraria dinheiro de uma criança? Perguntou Shaku enquanto tentava agir de forma legal e nobre. Sim, respondi com uma cara sem emoção. Ele então se agacha no chão desenhando círculos deprimidos e com lágrimas saindo dos olhos. Que Jounin mentalmente instável, eu penso. Salto no tempo, 1 semana depois. Aprendi Kenjutsu com Shaku e seus clones ensinando meus clones. Também fiz o exercício de treinamento de vento de cortar uma folha usando o chakra de vento. Fiz isso em 2 dias. Eu me tornei bastante habilidoso em usar uma espada, mas não no nível de Shaku, mesmo com clones de sombra. Ele me disse para não me preocupar com isso e que você ganha muito mais treinamento e experiência usando-a no campo de batalha. É para lá que estou indo agora, vamos atacar o acampamento Suna imediatamente, embora eles possam saber agora que estamos atacando-os. Eles podem não saber porque em nosso acampamento os outros receberam a notícia hoje de manhã que estamos atacando o acampamento Suna e apenas os Jounin sabiam há 1 semana e, eu que sou um Jounin em tudo, exceto no nome. Eu também tenho a espada Junins espada nas minhas costas. Era uma espada de metal chakra que permite que você canalize chakra mais facilmente nela. É bom porque tem um alcance curto por causa da minha idade. Mesmo que eu me sinta desconfortável, estou na frente da formação como um ninja de força Jounin, é meu dever, mas tenho certeza de que posso cuidar de mim mesmo agora. Então vejo o exército ninja da areia no campo. Bem, então é hora de ir para a guerra e fazer meu nome. Capítulo 14. Eu vejo os ninjas de Suna um pouco desorganizados. Eles provavelmente se prepararam com pressa. Então, enquanto o resto dos Jounin avança, eu avanço em uma velocidade mais lenta e então vejo um dragão de lama vindo em minha direção. Então sinto alguns dos Chunin novatos se aproximando de mim para protegê-los. Ajo como se não os notasse e sinalizo para meu cachorro ficar um pouco longe das escaramuças principais e tomar cuidado com o ataque. Eu o tenho separado de mim em caso de emergência, posso Shunshin para ele. Meu olfato é muito bom, e também posso desligá-lo com meu jutsu médico para não ser como Kiba que foi derrotado por um peido. Então o dragão de lama estava se aproximando, eu simplesmente fiz uma substituição, afinal era do outro lado do campo de batalha. Eu então vejo alguns Chunin Suna em um grupo trabalhando juntos e eu uso liberação de fogo, jutsu bola de fogo, e enquanto eu estou cuspindo fogo da minha boca eu faço liberação de vento, grande avanço, e o fogo corta e é empurrado pelo vento, todos os Chunin são queimados. Então eu olho para as forças Suna e uso a estilo fogo, bomba chamas de dragão, em direção a eles e 40 Chunin e Genin são pegos desprevenidos e são mortos. Então eu pego minha espada e bombeio meu sentido de chakra ao máximo e uso a técnica de 4 pernas, e agora meus sentidos estão na capacidade máxima, eu pulo no meio de um campo de Chunin e começo a cortar. Eu preciso fazer um nome para mim mesmo para que minha curta licença seja permitida, eles não permitem que qualquer um tire uma licença. Eu então vejo 4 Chunin em uma fileira e balanço minha espada em direção a eles. Um deles tenta bloqueá-lo com uma kunai, mas pouco antes de eles colidirem, eu uso o chakra do vento e corto a kunai e os 4 Chunin. Sinto um cara atrás de mim, dou um passo para o lado para desviar e então corto sua cabeça. 2 pessoas estão vindo em minha direção de ambos os lados, mas então sinto algo no subsolo e pulo, 2 mãos vêm do chão. Puxo meus joelhos para o peito e chuto os 2 ninjas dos meus lados e enfio a espada no chão. Sinto o som do vento cortando atrás de mim, inclino-me para o lado para desviar, pego a kunai e jogo na garganta de alguém. Então, alguns ninjas vêm em minha direção com uma kunai e espadas, assim que estão no meu alcance. Corto a garganta deles, então alguns ninjas jogam projéteis em mim, e eu uso um de seus corpos como escudo e pulo para trás. Um ninja novamente vem em minha direção com um fantoche, passo pelo fantoche, pego uma bomba de papel do meu bolso e coloco no marionetista e o chuto em direção a um grupo de ninjas, então ele explode. Pego algumas kunai explosivas da minha bolsa e jogo kunais em 8 direções, então elas explodem. Então olho para a carnificina ao meu redor. Então olho para o chão e vejo todos os tipos de espadas. Pego uma na minha outra mão, então tenho uma ideia. Coloco a espada na minha boca e então pego outra espada e uso minha técnica feita por mim agora, pelo menos é contra Genin e Chunin. Então mesmo que eu tenha um erro, não será fatal.
Então uso a técnica da presa do lobo com minhas 3 espadas e uso a estilo das 3 espadas. Presa do lobo? Eu giro muito rápido e vou em direção aos ninjas e começo a massacrar. Em cerca de 10 minutos eu tinha eliminado cerca de 100 Chunin e Genin. Eu cancelo minha técnica e olho para minhas espadas. Elas estão cobertas de sangue e jogo fora as 2 espadas que peguei. 5 Junins notam minha destruição e vêm em minha direção. Eu sinto e olho para eles, um marionetista, 2 leques e um ninja de jutsu e um espadachim, e uso a estilo vento. Bala de vácuo, então um deles usa estilo terra. Parede de terra, meu jutsu é bloqueado, mas a parede é destruída e um pouco de poeira bloqueia sua visão. Eu então faço um clone de sombra. Faço com que ele guarde um monte de etiquetas explosivas sob sua camisa e uso substituição para ficar atrás deles. Meu clone então faz uma cara de pânico e joga um jutsu de bola de fogo neles. Eles bloqueiam novamente e um deles diz: ele está em pânico e está apenas desperdiçando seu chakra. A essa altura ele vai ficar sem energia. Ele provavelmente ainda não teve um Jounin atrás dele. Eu fico atrás do marionetista e coloco a ponta da minha espada atrás do seu crânio. O outro Jounin me nota, então ataco um dos Jounin leque imediatamente. Ele tenta bloqueá-lo com seu leque, mas assim que minha espada está prestes a tocar o leque, eu uso o chakra do vento para cortar o leque e o Jounin. Então, imediatamente pulo para trás e uso a estilo fogo. Bomba de chamas do dragão neles e o Jounin ninjutsu está prestes a fazer uma parede de lama para bloqueá-lo. Meu clone atrás deles vai em direção ao ninjutsu que está prestes a usar o jutsu da parede de lama com sua espada revestida de vento. O Jounin leque e o ninjutsu espadachim vão bloqueá-lo, mas assim que o fazem, o clone explode e os elimina, ferindo gravemente o ninja ninjutsu e então meu jutsu elimina. Eu esperava que mais alguns sobrevivessem. Eliminar Jounin está ficando cada vez mais fácil. Acho que é porque meu planejamento e experiência de luta estão crescendo, mas também porque eles sempre me subestimam. Nossa, ser criança é tão útil. Eu sozinho dei um golpe forte nas forças da areia, tirei 11 Junins de suas forças, isso é muito. Eles costumavam ter uma vantagem numérica de Junins, mas agora não tem mais. Olho para Sakumo, que está lutando contra Shijo e Ishibi Jinchuriki, que cobriu a si mesmo e atirou com areia. Sakumo não consegue chegar perto deles com a areia e os fantoches. Olho para essa luta e penso, tem um plano, qual é a melhor maneira de divulgar meu nome do que lutar contra lendas? Tenho 45% de chakra, aquele clone das sombras me deixou baixo, mas tenho certeza das minhas chances de escapar. Capítulo 15. Eu vi Sakumo se aproximando da dupla na esfera de areia e cortando a areia que estava sendo jogada nele e alguns projéteis jogados nele pelos 10 bonecos que pertencem a Tio. 2 bonecos olham para mim e vêm em minha direção, os 2 tocam uma de suas mãos junto com a mão do outro, e quando eles separam suas mãos estão vindo em minha direção. Assim que vejo isso, uso substituição para aparecer em algum lugar atrás da esfera de areia. Mesmo que eu não pudesse ver da distância de onde eu estava, tenho certeza de que eles tinham um fio entre as mãos que poderia cortar madeira grossa como se não fosse nada. Lembro disso do anime. Então eu vou em direção à esfera de areia. Os 2 bonecos aparecem na minha frente novamente e eles vão em uma distância próxima a mim e um dá um soco em mim. Eu desvio para o lado, balanço minha espada em sua articulação, o outro boneco pega minha espada e eu corro o chakra do vento através dela e eu corto seus dedos e estou prestes a cortar a mão do outro boneco. Ele balança o mesmo punho em meu estômago e eu bloqueio com minha lâmina e seu punho é cortado em seu pulso. Minha espada está presa, eu não tenho controle de chakra do vento suficiente para cortar algo, provavelmente um metal forte no pulso do boneco, e o outro boneco me chuta. Quando o chute conecta com minha mão esquerda, eu coloco uma etiqueta de papel em sua perna e sou jogado para trás por ele. Eu deixei minha espada para trás. Assim que meus pés tocam o chão, bum, eu explodo a etiqueta de papel e então os 2 bonecos saem da poeira ilesos em minha direção. Então sinto algo abaixo dos meus pés e pulo para trás e uso estilo fogo, jutsu bola de fogo nos 2 bonecos que vêm em minha direção. Eles pulam para o lado e ainda estão vindo em minha direção. Então o boneco sai da terra e vem em minha direção também e eu uso a estilo terra, parede de terra, e uso a transformação para me misturar com o lado da parede e tiro uma kunai e então 2 vêm de ambos os lados da parede e um de cima. Eles olham ao redor e não veem ninguém e eu aproveito esse momento para ir atrás de um boneco e cortar, não no boneco, mas na corda de chakra atrás dele com minha kunai com chakra de vento. Eu jogo a kunai no chão sem uma bomba de papel porque estou ficando sem aquelas, só tenho algumas sobrando. Então pego o boneco pela mão e uso a estilo vento. Grande ruptura para jogá-lo para longe e então eu olho para os outros 2 bonecos e uso a estilo fogo. Jutsu da bola de fogo, e enquanto o fogo está correndo da minha boca eu uso estilo vento. Grande ruptura, e o fogo corta da minha boca e é empurrado pelo vento em direção aos 2 bonecos. Então corro em direção ao boneco que joguei e quando chego nele tiro o pergaminho de armas, faço um clone de sombra e ele coloca o boneco. Estou de guarda, não vou baixar a guarda contra um ninja de rank S, então olho para trás e vejo os 2 bonecos carbonizados voltando para a esfera de areia. Então alguns bonecos ao redor da esfera de areia eles jogam alguns projéteis contra Sakumo, e enquanto ele os bloqueia algo sai da esfera de areia e vem em minha direção. Sakumo tenta pará-lo, mas uma onda de areia o impede. Então eu olho para a figura fora da esfera de areia e vejo que é Tio. Ela pousa no chão na minha frente a cerca de 30 metros, 98,4 de distância. Ela então olha para mim e diz: garoto, este não é o lugar onde você deveria estar. Olho para ela, analiso a situação e bolo um plano. Dou um sinal ao meu clone que então vai na direção do meu cachorro. Eu não respondo e imediatamente corro para ela. Seus 9 bonecos bloqueiam o caminho e eles vêm em combate corpo a corpo para mim. Eu tiro 2 kunai, uma em cada mão, e quando me aproximo deles, estou prestes a atacar um deles. Sinto algo atrás de mim e pulo para o lado, mas então sou cercado novamente por 3 fantoches.
Eles estão prestes a me socar. Eu bloqueio 2 deles com minhas 2 kunai e o outro com as solas dos meus pés. Então eles abrem suas bocas e cospem Senbon. Eu tenho tempo suficiente para posicionar meu corpo para não atingir nada vital. Mas ainda assim, eu tenho Senbon saindo do meu corpo e eu acho que eles estão obviamente envenenados. Eu então pulo do punho do boneco e faço uma substituição. Imediatamente depois disso, meu substituto é espetado por projéteis. Então Tio olha para mim e diz: garoto, devolva o boneco e eu vou deixar você viver. Eu obviamente não confiava nela. Se eu desse a ela o boneco, ela ficaria mais forte e não tenho certeza se ela manteria sua palavra. Mesmo se eu a conhecesse do anime, isso é guerra. Então eu absolutamente não confio nela. Primeiro eu tiro o Senbon de mim, então eu tiro do meu cinto um antídoto de Tsunade e o injeto. Tio olha para mim e diz: garoto, isso não é um veneno daquele que mais produziu para o exército de Suna. É um veneno especial feito por mim com alguns ingredientes raros. Em cerca de 1 minuto você começará a vomitar suas próprias entranhas. Dê-me o fantoche e eu lhe darei o antídoto. Olho para ela e pergunto: que tal você me dar o antídoto primeiro e eu te dou o fantoche? Ela parece pensar um pouco no começo e então concorda e diz: ok, garoto, mas sem truques. Ela então me joga um frasco. Eu pego e apenas abro a tampa e continuo como se estivesse prestes a beber, mas coloco o chakra no meu nariz para tornar meu olfato ainda mais forte. Então dou uma cheirada sem que ela perceba e cubro o frasco com minha mão e ajo como se o tivesse bebido. Também fiz parecer real com algum genjutsu. Eu já sei o que havia nele pelo meu conhecimento médico, apenas mais analgésico com veneno paralisante para me fazer sentir que estou melhorando. Mas na realidade estou ficando paralisado. Então jogo o frasco vazio coberto de genjutsu no chão e ajo mais relaxado. Pego um pergaminho vazio e inútil dos bolsos da frente da minha jaqueta Jounin e caminho em direção a ela com uma kunai na outra mão e digo: ok, mas não quero nenhuma marionete perto de mim. Então começo a andar em direção a ela e os bonecos começam a recuar. Eu ajo como se meu corpo estivesse mais rígido, mas como se eu não notasse, e sorrio e digo enquanto caminho em sua direção: você sabe que é uma pessoa legal. Mesmo que sejamos inimigos depois que a guerra acabar, eu gostaria que você conhecesse minha avó. Ela é muito legal também. Ela só tem um rosto frio, mas eu podia ver em seus olhos os sentimentos complicados que ela tem sobre eu ser criança. Bom, baixe a guarda, velha bruxa. Mas eu ainda mantenho um pequeno sorriso reminiscente no meu rosto. Então estou na frente dela e estendo minha mão em direção a ela com o pergaminho. Ela também estende a mão e é nesse momento que eu ataco em sua direção. Capítulo 16. Eu golpeio ela. Naquele momento ela percebe que algo está errado e pula um pouco para trás e tenta puxar a mão estendida para trás. Mas eu não estou prestes a sair sem nada e canalizo o chakra do vento na minha kunai e golpeio sua mão direita. Ela voa para o chão. Ela imediatamente joga a kunai em mim com a outra mão, mas eu imediatamente pulo para trás e desvio e imediatamente faço a substituição. A kunai explode, eles provavelmente tinham um papel explosivo enrolado em seu cabo. Eu sinto meu clone e meu cachorro. Então 5 fantoches imediatamente cercam minha substituição e brotam armas diferentes e atiram projéteis nela e então eles se aproximam e o acertam com armas diferentes. Eu então imediatamente uso Shunshin e apareço ao lado do meu cachorro e meu clone está lá também. Isso é um pouco longe do campo de batalha. Eu olho para eles e então digo ao meu clone e ao meu cachorro: façam paredes de terra ao meu redor. Shiro, você fica de olho ao redor e fica escondido e elimina qualquer um que se aproxime. Eles concordam e enquanto meu clone faz seu trabalho, eu tomo um pouco de antídoto para me dar mais tempo contra o veneno. Depois que meu clone faz isso, eu dissipei para recuperar um pouco de chakra e então fiz outro clone. Ele sabe o que fazer. Eu dou a ele o pergaminho com suprimentos médicos. Ele o abre e convoca todos os suprimentos médicos nele e ele coloca um saco de dormir no chão. Eu deito nele. Ele abre uma garrafa e coloca o líquido em um balde. Ele enche cerca de 10 baldes com esse tipo de líquido, a garrafas por todo o chão. Ele traz os 10 baldes para perto de mim. Ele faz sinais de mão e então usa técnica do bisturi de chakra em 2 de seus dedos e ele começa a fazer cortes acima do meu coração, estômago, rins e um pequeno corte nos meus intestinos. Ele enfia um Senbon no meu pescoço para parar temporariamente toda a sensação do meu pescoço para baixo. Então ele coloca as mãos em um balde com líquido e puxa uma gota de líquido e começa a colocá-lo dentro do meu corpo através dos cortes. Depois de alguns segundos ele puxa o líquido com algumas manchas marrons nele. Era o veneno que ele continua fazendo isso cerca de 8 vezes e 8 baldes agora estão com líquidos usados com veneno. Ele puxa o Senbon e eu me sinto meio lento. Ele então usa palma mística para aliviar isso. Eu me levanto e pego o pergaminho de comida e invoco garrafas de água e começo a beber. Eu então dissipei o clone, empacotei minhas coisas de volta e saí do domo e vi meu cachorro lutando contra um Chunin e meu cachorro parecia estar ganhando. Mas eu interrompi a luta e fiquei atrás do Chunin e com um golpe da minha kunai eu cortei seu pescoço e ele morreu. Eu também vejo outro corpo no chão. Ele parece ser um genin. Ele tem um pedaço do pescoço faltando. Eu olho para meu Ninken e digo a ele para me seguir. Volto para o campo de batalha e vou em direção à batalha de Sakumo e os Ishibi Jinchuriki. Enquanto ia lá, eliminei alguns Chunin e Genin de areia com taijutsu puro. Não tenho tempo para desperdiçar chakra com eles, pois me aproximo da batalha, sinalizo para meu cachorro ir atrás dos Jinchuriki e ficar escondido lá. Quando chego lá também vejo Tio, mas ela agora tem um braço de marionete e não está acostumada o suficiente com ele para usar fios de chakra do braço de marionete. Então agora ela está controlando apenas 5 marionetes na luta contra Sakumo. Entro na batalha jogando uma kunai com uma etiqueta explosiva em sua direção. Uma marionete vem na frente dela e a bloqueia.
Ela então vem atrás da marionete sem causar nenhum dano e a marionete também está bem e ela me diz: garoto, você vai morrer agora, não vou cometer o mesmo erro de novo. Banpuku, jogue um pouco de areia na criança. Mas ninguém responde e ela diz novamente: Banpuku, estamos em guerra, não temos o luxo de pegar leve com os inimigos, especialmente com o garoto. Então o Jinchuriki usa tsunami de areia? Assim que sinto a grande quantidade de chakra na areia ao redor e o Jinchuriki grandemente caindo no nível de chakra, eu estava pronto para recuar imediatamente. Mas então tudo vai em direção a Sakumo, que corta o tsunami pela metade, mas ele ainda é empurrado para longe. Então um velho careca com uma longa barba sai da esfera de areia e diz: não importa o que aconteça, eu não vou eliminar uma criança, mesmo que a ordem venha do próprio Kazekage. Meu acordo com o Kazekage era que eu deveria segurar Sakuma Taki para não me tornar um assassino de crianças. E eu não sou um assassino como você, Chiyo, eu sou um monge. Chiyo olha para ele e então franze a testa e diz: que tal capturá-lo comigo? Eu prometo que não vou matá-lo. Ele parece pensar um pouco. Então eu olho para os dois e penso: vou executar o plano e se ele falhar eu vou escapar imediatamente. Enquanto o Jinchuriki está pensando, eu uso substituição e apareço em uma árvore e jogo shuriken e kunai com todas as marcas de explosão que tenho neles. O Jinchuriki sai do pensamento e os projéteis são bloqueados por areia. Mas esse é o bloqueador de visão e o ruído que eu precisava e também noto algo pequeno, mas significativo. Ele precisava se concentrar para usar a areia. Eu uso o Shunshin e apareço ao lado do meu cachorro e atrás deles e jogo Senbon no pescoço do Jinchuriki. Vamos ver se minha teoria está correta, se ele tem ou não areia que o protege automaticamente como Gaara. Como Senbon são jogados em seu pescoço, eles não fazem muito barulho de corte de vento, mas essa é a especialidade deles. Mas eles também não são letais se você não tiver uma boa mira e não souber os pontos letais no corpo humano. Então o Senbon. Capítulo 17. O Senbon perfura seu pescoço e ele fica inconsciente e em um falso estado de morte. Chiyo vê e olha para mim com raiva e ela está prestes a se aproximar do Jinchuriki para tirar o Senbon do pescoço dele e eu estou prestes a pará-la. Mas então sinto alguém com enorme chakra entrar na frente do Jinchuriki. Era Sakuma Taki. Chiyo vê isso, dá as costas e foge nas costas de seus fantoches. Inteligente, se ela tivesse ficado, ela teria sido morta ou capturada por Sakumo. Enquanto ela está recuando, ela dá um sinal para todos os ninjas da areia recuarem. Sakumo faz um clone de sombra, dá um papel e então me diz: eu vou cuidar de alguns ninjas de Suna para cuidar dos Jinchuriki. Ele então corre provavelmente para tentar salvar o máximo de ninjas de Konoha que puder. Ele realmente é dedicado aos seus companheiros. Seu clone olha para mim e com uma voz calma diz: sabe, garoto, você me ajudou muito hoje. Acabamos de dar um golpe devastador em Suna. Não só pegamos um dos soldados de elite deles, Banpaku, mas também sua besta com cauda. Então olho para ele e ajo como se eu também sentisse o mesmo, e digo: estou feliz por poder ajudar meus companheiros. Ele olha para mim com um sorriso gentil e diz: você fez mais do que apenas ajudar. Minhas batalhas começaram depois da primeira batalha na guerra que lutei contra o terceiro Kazekage e terminou em um impasse. Mas Konoha sofreu contra Ebisu, o irmão de Chiyo que eliminou centenas de nossos Shinobis. Tsunade lutou contra Chiyo naquela época. Suspirar. Ele então continua: depois daquela batalha, todas as batalhas que vieram depois daquela, o Ishibi Jinchuriki me segurou. Mesmo quando eu estava prestes a matá-lo, ele seria salvo por Chiyo. A propósito, fiquei surpreso ao ver aquela velha bruxa com um braço cortado. Pensei que ela tivesse eliminado você, mas você conseguiu arrancar o braço dela. Então olhei para o chão aparentemente distraído, mas na verdade estava em alerta total e tinha meu cachorro perto de mim. Então perguntei: o que vai acontecer com o Ishibi e seus Jinchuriki? Ele parece pensar um pouco e diz: Ishibi provavelmente será selado em alguém de Konoha e o Jinchuriki morrerá. Isso mudaria bastante o enredo de Naruto. Bem, terei apenas que fazer um pequeno ajuste no meu plano. Afinal, não importa muito no final. Naruto e Sasuke cuidando de Kaguya é apenas meu plano C sobre como me livrar dela. Bem, tanto faz. Em cerca de 20 minutos o campo de batalha fica quieto, exceto por alguns gemidos dos feridos e alguns gritos de vez em quando. Durante esse tempo o Jinchuriki ficou um pouco irritado com um pouco de chakra Ishibi pesado prestes a acordá-lo e um pouco de areia prestes a cercá-lo, mas o clone de Sakuma apenas deu um tapa em sua testa com um papel e ele se acalmou. Olho para o papel curiosamente, o clone vê isso e diz: foi feito por Mito-sama, se incapacitarmos qualquer Jinchuriki. Ela é a melhor mestra de Fuinjutsu de Konoha e provavelmente do mundo. Olho para o selo. Bem, então mal posso esperar para a guerra acabar. Tenho muito a aprender. Então, depois de algum tempo, voltamos ao acampamento. O clone de Sakumo carregava o Jinchuriki e então Sakumo tentou encorajar os outros dizendo: ninjas de Konoha, nós demos à Vila da Areia o golpe mais pesado que eles já levaram nesta guerra. Nós pegamos sua arma mais forte, a besta de uma cauda. Os ninjas de Konoha estão animados e gritando o nome de Sakumo. Eles estão realmente gritando, como um ninja. Bem, tanto faz, estou prestes a retornar para minha tenda, mas sou parado por Sakumo, que vem em minha direção, coloca uma mão em meu ombro e diz: eu não sou responsável pela captura do Ishibi. Este jovem ninja, um verdadeiro talento de Konoha, não queria ver seus companheiros morrerem e fez um ataque imprudente quase suicida contra os Jinchuriki e funcionou. Seu nome é Yami Nuzuka, um verdadeiro herói que salvou centenas de vidas hoje e milhares que teriam se seguido. Os ninjas ao meu redor me agarram e me jogam no ar. Que chatice, eu nem estava arriscando minha vida, eu tinha tantas maneiras de escapar que nem era engraçado. De qualquer forma eu dou um sorriso infantil e ajo como uma criança. Então, depois de algum tempo, Sakumo me chamou para a tenda de reunião.
Bem, então este deveria ser o momento perfeito para pedir um intervalo. Entro e vejo cerca de 20 Jounin e Sakumo que tem um pergaminho na mão. Ele olha para mim e com uma voz séria ele diz: preciso que você envie isso para Konoha e entregue ao Hokage. Ele explica a situação aqui e a situação da última batalha. Eu envio isso todo mês e depois de cada batalha geralmente é enviado por Chunin, mas desta vez você com outros 3 Jounin enviará porque a areia pode tentar interceptá-lo. Você irá amanhã depois de se recuperar. 3 Jounin se levantam. Ele joga o pergaminho em mim, eu pego e pergunto: depois dessa missão, posso fazer uma pequena pausa? Não vejo minha família há muito tempo. Sakumo olha para mim e acena. Claro que você terá um mês de folga. Não acredito que a areia nos atacará por muito tempo agora que eles não têm um Jinchuriki. Aceno para ele e saio da barraca. Saltar no tempo. Amanhã, eu olho para o meu time. 2 deles parecem Hyuga com bandanas na testa. Eles provavelmente são membros do ramo. Provavelmente para olhar e o último pode ser um Uchiha. Não tenho certeza, mas ele tem cabelo preto e olhos pretos sem pupila. Ok, pessoal, vamos nos apresentar. Meu nome é Yami Inuzuka. Capítulo 18. Eles olharam para mim e aquele que eu presumi ser um Uchiha foi o primeiro a falar. Meu nome é Kimiri Uchiha do clã Uchiha. O Hyuga com o rosto sério disse: meu nome é Imi Hyuga. Então o último tinha um sorriso no rosto. Isso era meio incomum porque ele era um Hyuga. Oi herói, meu nome é Taki Hyuga. O Hyuga mais sorridente de todos. Ele brinca. Mesmo que eles não digam, eles parecem meio inseguros se eu tenho experiência para liderar esta expedição e eles estão certos. Eu não tenho muita experiência em liderar uma equipe de ninjas em uma jornada de terrenos diferentes com possíveis inimigos. Então eu apenas olho para eles, sorrio e digo: ok, então eu tenho uma coisa para contar a vocês. Eu não tenho muita experiência em liderar uma equipe de ninjas, mas eu quero aprender a fazer isso. Então vocês podem me dar conselhos sobre o que eu posso fazer melhor ao longo do caminho. Todos eles acenam seriamente com rostos impressionados, afinal, uma criança gênio pedindo ajuda em vez de ser arrogante ou confiante demais. Mas em vez disso não está deixando todos os elogios subirem a cabeça é bastante surpreendente. Então começamos nossa jornada e eu digo a eles: a propósito, rapazes, vocês conhecem algum posto avançado de recompensas? Então Kimiri Uchiha tira um pergaminho do bolso do colete de Jounin e joga para mim. Eu abro o pergaminho e ele tem um mapa do País do Fogo com vários pontos nele e diz: lá todos os pontos são postos avançados de recompensas, mas você tem que procurar por algo que possa esconder o cheiro de corpos para localizá-lo especificamente. Então geralmente é um banheiro, açougue ou uma fazenda de animais. Você também pode entregar recompensas em Konoha. Eu aceno para ele e então enquanto estamos na estrada e conversamos um pouco, falamos sobre se o posto avançado de recompensas dos açougues também vende carne. A resposta é sim, porque se houver um açougue que não venda carne, é suspeito e eles podem até vender carne mais barata porque eles realmente não se importam com a quantia minúscula de dinheiro que ganham com isso em comparação a ser intermediário em uma caça à recompensa. Curiosamente não encontramos nenhum ninja da areia. Eles provavelmente não conseguiram ir muito fundo no País do Fogo porque eles seriam mortos ou capturados. Afinal Sakumo tomou medidas contra isso desde a primeira vez que aconteceu. De qualquer forma, chegamos a Konoha relativamente rápido, em 30 horas, e não fizemos nenhuma parada porque a mensagem é muito importante. Quando entramos, depois de algumas verificações para ver se não estamos transformados e se não faltam ninjas, somos autorizados a entrar e vamos até a torre do Hokage, e com a desculpa do relatório urgente do campo de batalha, entramos imediatamente no escritório do Hokage. Quando entramos, há o terceiro Hokage e 2 membros do Conselho de Konoha. Pelo menos Danzo não está aqui, ele provavelmente está fazendo algo imoral e suspeito ou tentando eliminar alguém que é contra os interesses de Konoha. Não que eu realmente me importe desde que ele não faça nada contra meus interesses. O Hokage nos vê e os 3 Jonin se curvam imediatamente e eu me curvo depois de colocar o pergaminho em sua mesa. Ele lê e diz: entrarei em contato com o Kazekage e verei se podemos chegar a um acordo mútuo. Você fez bem, ninja. Colocarei uma missão de classificação B em todos os seus registros e 2 de classificação S, 5 de classificação A, 3 de classificação B e 30 de classificação C em seu registro Yami Inuzuka. Você receberá 1 milhão de ryu por seus serviços de missão. Dispensado. Então eu saio do escritório do Hokage depois que ele me deu um cheque. Em tempos de guerra, os ninjas não recebem muito ou nenhuma para missões, eles ganham a maior parte do dinheiro com recompensa. Se isso fosse tempo de paz eu faço umas contas rápidas na minha cabeça. Eu teria recebido cerca de 5 milhões de ryu no mínimo por todas essas missões. A propósito, missões pagam assim. Missões de nível C pagam entre 30 mil e 100 mil ryu. Missões de nível B pagam entre 80 mil e 200 mil ryu. As missões de classificação A pagam entre 150 mil a 1 milhão ryu. Missões de nível S pagam pelo menos 1 milhão de ryu. Se a vila pagasse missões como fez em tempo parcial, ela iria à falência em pouco tempo porque os clientes não estão pagando essas missões e têm que vir da vila. A propósito, foi uma decisão idiota do Hokage querer negociar com o Kazekage. Eu já sei o que vai acontecer e, na verdade, ele provavelmente devolverá o Ishibi por um preço ou um acordo de cessar-fogo. Mas ainda assim, dar uma arma para destruição em massa, embora o Ishibi não seja tão forte quanto o 9 caudas, dá ao seu Jinchuriki a habilidade de manipular areia. Isso é praticamente o ninja de classificação S garantido por muitas gerações. Ele pensa como um pacifista como a Shirama, mas não pode simplesmente dar uma arma como essa, ele não é a Shirama. A Shirama fez isso porque ele tinha o tipo de poder que qualquer besta abaixo do 9 caudas não era nada para ele. De qualquer forma, chega de política, finalmente posso começar meu plano principal amanhã. Vou para minha casa e cumprimento minha mãe.
Olá, mãe, estou de volta. Ela estava regando uma flor quando eu fiz isso. Quando ela ouve minha voz, ela deixa cair o regador e olha para mim. Então ela chora e vem e me abraça enquanto chora e diz: meu bebê pequeno, ele finalmente voltou para casa. Eu estava muito preocupada com você. Olho para ela, limpo suas lágrimas com meus dedos e digo: não chore, mãe, eu estou aqui agora, não estou? Ela acena para mim enquanto chora e nos sentamos na pequena varanda da nossa pequena casa e eu conto algumas histórias para ela. Claro que não histórias sobre lutas e mortes, mas sobre aprender novos jutsus, conhecer novas pessoas e ser ensinada por Tsunade, conversas com Sakumo, a beleza dos rios e diferentes biomas. Eu lidero a conversa em torno de fazê-la quase esquecer que eu estava em um campo de batalha eliminando e massacrando, fazendo-a pensar que pode não ser tão ruim quanto as fofocas dizem. Enquanto falo, olho para ela e penso sinistramente. Como ela reagiria se eu lhe dissesse que assumi o corpo do seu bebê enquanto ele ainda estava no útero? Ela tentaria me eliminar, ler minha mente e até me torturar. É por isso que nunca me importarei com ela, porque se ela soubesse a verdade, ela me odiaria de todo o coração. Esse é o melhor cenário possível e no pior cenário, bem, nunca subestime o potencial da humanidade para o mal e a crueldade. Bem, não é como se eu fosse contar a alguém sobre meu segredo mais profundo, estou levando para o GR. Não, minha vida eterna. Amanhã é o primeiro passo do meu plano. Capítulo 19. Saltar no tempo. Amanhã, eu acordo, vou ao banheiro e tomo um banho. Não tomava um desses há muito tempo. Então me olho no espelho. Tenho cabelo curto, escuro e levemente espetado, rosto oval com olhos escuros sem pupilas e 2 triângulos vermelhos invertidos nas bochechas. Essas são minhas tatuagens Inuzuka. Elas não são permanentes e posso me livrar delas facilmente. Eu costumava ter cabelo castanho, mas conforme fui ficando mais velho, ele foi ficando mais e mais escuro até ficar preto. De qualquer forma, visto minhas calças ambu, minhas sandálias e meu moletom verde e coloco Shiro no meu capuz. Então eu vou para a cozinha e vejo minha mãe fazendo café da manhã para mim. Bem, isso é bom. Na guerra eu comia principalmente barras de ração que tinham gosto de papelão. Quando eu ficava entediado com eles, eu comia algo do meu pergaminho de comida de emergência, não muito, apenas o suficiente para pelo menos fazer minhas papilas gustativas funcionarem. Nós geralmente não caçávamos porque a carne do animal poderia estar envenenada ou ter uma etiqueta de papel e assim que você chegasse perto ela explodiria e poderia ser uma emboscada, etc. Ninjas dão um novo significado para a guerra suja. De qualquer forma, vou até a mesa, tomo café da manhã e converso um pouco com Mizune, minha mãe. Depois disso, pergunto se ela sabe se o chefe do clã está por perto. Ela diz que sim. Então digo que vou dar uma volta, pois não vou a Konoha há muito tempo. Mas apenas caminho em direção à casa do chefe do clã. Enquanto caminho, penso no meu progresso nos últimos meses. Minhas estatísticas físicas não aumentaram, minhas reservas de chakra só aumentaram um pouco e meu controle de chakra aumentou para poder usar a palma mística corretamente. O que ganhei dessa guerra foi experiência e minha quantidade de ninjutsu aumentou muito e minhas habilidades sensoriais dispararam. Agora posso sentir até 50 metros, 164 sem concentração, e 100 metros, 328, quando me concentro. É realmente surpreendente que eu tenha progredido muito mais em 4 meses do que em toda a minha vida, mas para ser honesto, eu realmente não estava treinando e só a usei para sentir os níveis de chakra das pessoas. Na guerra, ele estava sempre em alerta máximo e sempre em concentração total. Enquanto penso nisso, vou até a casa do chefe do clã. Ele é um jounin. O único jounin em nosso clã, os outros membros são a maioria chunin e alguns jounin especiais especializados em rastreamento. Além disso, nosso clã tem apenas cerca de 70 pessoas e 50 ou mais delas são civis. Não somos como os Uchiha que tem cerca de 300 membros e cerca de 100 deles são ninjas, eles também têm muitos jounin em seus números, é o clã com mais jounin. Mas eles têm que ser muitos para estar na guerra e na força policial e ter confiança para dar um golpe de estado contra toda a vila. Lá também é mostrado o gênio de Itachi Uchiha mesmo tendo tido ajuda de óbito. Ser capaz de eliminar todos os membros do clã, mesmo que provavelmente a maioria deles tenham sido assassinatos silenciosos. Mostra seu talento e força de vontade para eliminar a família e ele fez tudo silenciosamente, ninguém sabia o que ele tinha feito até mais tarde. Mas isso também pode ter sido influenciado pela raiz. Se eu fosse eliminar o clã Inuzuka agora mesmo, poderia fazer isso silenciosamente com veneno e outras coisas. Mas comparar Inuzuka com Uchiha é como comparar um elefante com uma formiga. Os outros clãs que têm mais membros que nós são os Hyuga, com cerca de 100 membros, mas se não me engano eles serão severamente eliminados durante e após a Terceira Guerra Shinobi. Membros do clã Sarutobi em torno de 70 a 80, não muitos membros, mas a maioria deles são ninjas ou aposentados em torno de 50 ninjas. Acredito que eles também obtiveram muitos benefícios por serem o clã do Hokage e um dos primeiros a se juntar a Konoha. Eles também têm uma lealdade muito forte a Konoha, e como algumas pessoas dizem, eles têm a vontade do fogo. Então os outros clãs como o clã Ataque são mais parecidos com a família Ataque, Shimura também gosta de Ataque, a aliança aí no Shikasho é muito boa e tem muita influência, especialmente por causa das pílulas alimentares Akimishi, leitura de mentes Yamanaka, que dá informações inestimáveis, inteligência e medicina Nara. Também o clã Aburami tem cerca de 80 membros, a maioria são ninjas, exceto aqueles que se casaram no clã. O clã também é nosso superior em rastreamento por causa de suas técnicas. Como o inseto fêmea pode ser deixado em um alvo, que então pode ser rastreado pelo cheiro pelo inseto macho, ou insetos batedores podem ser enviados e retornar para contar ao hospedeiro informações sobre a área. Por esta razão, os membros do clã Aburami são especialistas em espionagem. Eles podem se comunicar com os insetos. E os insetos são especialistas em furtividade porque não fazem barulho ou movimento durante o combate.
E além disso, o clã é um clã nobre em Konoha, um dos 4, junto com a Kimichi, Hyuga e Uchiha. Há também alguns clãs que nem valem a pena mencionar por causa de seus pequenos números e também de seus shinobi não famosos. Então sim, nosso clã é realmente um lixo. Mas também há o clã Senju, que era o maior clã de Konoha em seus dias de glória, mas agora posso contar seus membros em uma mão e quando o cânone chega com um dedo. Houve muitas mortes de Senju na Primeira Guerra e muitos assassinatos deles assim que a Shirama morreu. Eles não queriam que o poder de um homem que foi capaz de capturar a besta com cauda fosse passado adiante. Afinal, o que a Shirama fez foi chocante na época, então os Uchiha foram esquecidos. Embora Madara tenha lutado contra a Shirama, Madara tinha as 9 caudas e ainda perdeu. Então os Senju eram alvos primários durante qualquer missão. De qualquer forma, agora estou na frente da casa do líder do clã, uma casa grande com um quintal grande. Eu passo pelo portão para dentro sem bater e vou até a porta de folhagem e digo, estou entrando. Então vou em direção aos chakras que estou sentindo um Jounin e 3 alto Chunin. E vou em direção a uma área aberta que parece uma área de espera em dojo e lá está o chefe do clã cercado por 3 grandes lobos que provavelmente são seus Ninken. Ele parece estar relaxando em cima deles e lendo um livro. Quando chego lá, os 3 Ninken abrem os olhos e olham para mim. Mas eu simplesmente os ignoro e olho diretamente para o chefe do clã e digo, estou aqui para me tornar o novo chefe do clã. E eu imediatamente começo a concentrar chakra na minha garganta depois disso e começo a preparar algo. Seu corpo estremece, ele deixa o livro cair e olha para mim, se levanta e os lobos se levantam e começam a rosnar para mim. O chefe do clã olha para mim e parece bravo e começa a rosnar e diz, você é muito arrogante, pirralhinho, você acha que pode simplesmente entrar e dizer coisas assim. Acho que terei que dar uma lição a um filhote que se tornou arrogante só porque fez seu nome. Bem, o clã Inuzuka é um pouco mais primitivo do que os outros clãs e um membro do clã pode assumir a posição de chefe do clã desafiando se alguém tiver um problema. Eles têm que resolver isso por meio da violência, embora assassinatos não sejam permitidos. Foi assim que o atual chefe do clã assumiu seu título, ele até mesmo assumiu a filha do anterior. Verdadeiramente um clã de selvagens e pessoas pouco inteligentes. Quando ele parece pronto para me atacar, mas quando está prestes a fazer isso, eu solto a técnica na minha garganta e ela sai como um rosnado alto de uma fera. Ilusão demoníaca, amarração de cães. E assim que isso acontece, os olhos do chefe do clã perdem o foco e ele fica no lugar, até os cachorros parecem fora de si. Então, eu apareço atrás dele e chuto a parte de trás do seu joelho para colocá-lo no meu nível, pego uma kunai e aponto para sua artéria e tiro um pouco de sangue dela. Ele então usa Kai e sai disso, mas quando ele vê sua posição atual, ele fica nervoso. Eu até coloquei alguma intenção de eliminar e amplifiquei com um pequeno genjutsu para torná-lo mais sinistro, ele não notará no pânico. Ele foi muito fácil de derrotar, provavelmente porque ele é mais um rastreador, além de provavelmente estar focado apenas em aprender as técnicas Inuzuka e não achar que precisasse de nenhuma outra, tendo orgulho de seu talento e clã. E eu carreguei meu genjutsu, o que não seria possível em um campo de batalha. A propósito, meu genjutsu é transmitido pelo som do meu rosnado. Eu solto do meu aperto e apenas digo a ele. Ele cai de joelhos e está ofegante como se tivesse visto um monstro ou algo assim. Hora de começar a trabalhar. Afinal, embora o clã Inuzuka seja um clã de classe média baixa em Konoha, ainda usarei seus recursos e fundação para iniciar o próximo estágio do plano principal. Então eu olho para o livro que ele colocou de lado e é um livro de bingo, parece bem novo. Então ele provavelmente comprou o atualizado recentemente. Minha curiosidade levou a melhor e eu peguei o livro casualmente e pulei todas as páginas dele e finalmente parei e vi uma criança com manchas vermelhas e olhos pretos sem pupila. Sou eu. Então eu olho para meu apelido e recompensa. Capítulo 20. Yami Inuzuka. Nome do código, presa vermelha. Idade, 8. Recompensa, 13 milhões Ryu. Classificação, ninja classe B. Proficiente em Taijutsu, tem grande quantidade de chakra para sua idade e seu ponto forte é o ninjutsu. Esteja ciente de que o ninja é um ninja do tipo intrigante que usa sua tenra idade para fazer ataques furtivos e desorientação. Ele geralmente ataca quando o inimigo acha que o pegou. Mais conhecido por derrotar Ishibi Jinchuriki. Procurado por País do Vento por sua participação na captura do Jinchuriki e múltiplas contagens de mortes de ninjas da areia. A página estava cheia de informações sobre mim. Depois das primeiras linhas eram todas informações inúteis sobre como eu era um Inuzuka, quando entrei na academia, etc. Os livros de bingo exigem informações para preencher uma página. Geralmente, eles colocam suas ações mais notáveis lá, mas eu não tenho muitas, então eles apenas colocam minha idade de formatura na academia, minhas roupas usuais, etc. Se você realmente quer mais informações, precisa encontrar um corretor de informações. A propósito, o apelido é realmente pouco original presa vermelha, meio que faz sentido Inuzuka e tudo, mas eles provavelmente fizeram isso porque eu lutei ao lado de Sakumo, o presa branca. Bem, de qualquer forma eu ainda poderia obter um novo apelido de outro país, como Kakashi fez, copiou o Ninja Kakashi e o Kakashi do Sharingan. A propósito, as recompensas não são oferecidas pela vila, mas pelo país. De qualquer forma, olho para o chefe do clã agora que ele está de pé, e então pergunto, quanto dinheiro tem na conta bancária do clã? Ele olha para mim inseguro e eu imediatamente percebo minha intenção assassina. E então ele fica mais ereto enquanto diz,
Há 53 milhões de Ryu na conta do clã, são todas as economias dos chefes do clã mais os 10% que pegamos de cada missão individual Inuzuka. Eu aceno para ele. É verdade que em cada missão que você faz 10% é levado pela Vila do Pagador e 10% do clã, se você estiver em algum. O orçamento do clã é, claro, para manter os estábulos de moluscos, estradas, etc. O clã também fica com 10% do lucro se você tiver um estabelecimento como um restaurante, clínica, etc. Eu então digo a ele, ok então, onde fica seu escritório onde você guarda toda a sua papelada? O chefe do clã me diz as instruções e eu faço um clone e ele acena para mim e vai embora. Então olho para o chefe do clã sem dizer nada. Ele começa a ficar nervoso e então parece incerto e finalmente pergunta, você vai tomar minha filha como sua esposa? Se você for, eu garanto que seus filhos serão fortes, especialmente com a técnica secreta de reprodução Inuzuka, e foi assim que Sumi foi concebido. Eu apenas franzo os olhos, sinalizo para meu cachorro descer do meu ombro e fazer alguma coisa e então digo, o melhor que sua filha pode ser é uma concubina minha. Afinal, se eu vou me casar com alguém, será um casamento político, não com a filha de um fracote. Ele parece irritado e apenas rende os dentes e imediatamente usa técnica das 4 pernas. Seus cabelos castanhos longos e espetados ficam em pé. Suas garras se alongam e suas presas ficam mais definidas. Eu apenas olho para ele e simplesmente uso o Shunshin, e apareço ao lado do meu cachorro e atrás dele eu também uso a técnica de 4 pernas. E simplesmente pulo, pego a parte de trás da cabeça dele com minha mão e a esmago no chão e o chão racha. Ele fica inconsciente e eu cancelo minha técnica e então uso o ninjutsu médico para acordá-lo. Ele acorda e olha ao redor confuso. Eu então calmamente digo a ele, você viu agora, você perdeu sem nem saber como. Se esta fosse uma batalha real, você estaria morto. Ele parece assustado e inseguro de alguma coisa. Bem, então preciso me livrar dele rápido e silenciosamente ou ele se tornará um espinho no meu lado. Afinal, uma matilha não precisa de 2 líderes. Continuo agindo como a definição de alfa da matilha, e ele ainda não tem certeza sobre alguma coisa. Bem, de qualquer forma, eu então digo a ele, mostre-me o caminho para a biblioteca dos chefes de clã. Ele assente com medo. Nesse momento o clone entra com uma pilha de papéis de 1 dedo de espessura. Pego e coloco sob meu capuz para verificar mais tarde o status do clã e como melhorá-lo, então o clone se dissipa. Então digo ao chefe do clã anterior para me levar à biblioteca dos chefes do clã imediatamente. Ele o faz enquanto caminhamos, penso. Ele ficou realmente submisso de repente. Provavelmente quando ele viu nossa diferença de força. Ele provavelmente pensa em mim como um monstro ou algo assim. Mas quem se importa, vou me livrar dele silenciosamente nos próximos dias e inventar uma história sobre isso. De qualquer forma, quando entro na biblioteca vejo apenas uma prateleira em uma pequena sala. Entro e então tomo minha decisão. De agora em diante vou morar nesta casa. O chefe do clã pareceu chocado com isso. O quê? Não, você não pode fazer isso, onde eu e minha filha vamos viver. Eu apenas aceno para ele ir embora. Eu realmente não me importo. Mas já que sou misericordioso, você pode ficar aqui com sua filha. Eu não sou cruel para fazer como você fez com o chefe do clã antes de você, porque eu sou muito mais cruel. Então olho para ele e pergunto, a propósito, qual é seu nome? Ele parece perplexo e então diz, você não sabia o nome do chefe do seu clã. Meu nome é Akira, a propósito. Eu apenas dou de ombros. Eu nunca me importei muito com isso. De qualquer forma, Akira gastou 25 milhões de Ryu do dinheiro do clã para construir um laboratório médico para mim no dojo. Então eu pego um papel e escrevo tudo o que preciso nele. Se você precisar de mais, pegue do dinheiro do clã. A propósito, se eu vir que você está roubando dinheiro de mim, eu uso novamente ilusão demoníaca, amarração de cachorro, e ele está no genjutsu novamente, dessa vez ele sai em 5 segundos. Enquanto ele estava lá, usei um genjutsu inútil que aprendi na academia para fazer meus olhos brilharem vermelhos, então eu digo friamente, eu vou te eliminar.